O que aconteceu enquanto Pedro dormia? Pedro tinha acabado de acordar para ir para a escola. Estava todo animado porque era dia de jogar bola. Como de costume, se arrumou e desceu para tomar seu café que os pais já haviam preparado. A escola ficava a apenas 2 quarteirões de distância e, por se tratar de uma cidade tranquila, ele ia caminhando sozinho. Já no meio do caminho, avistou Gabriel, seu colega de sala, passando do outro lado da rua. Pedro chamou pelo amigo, que olhou para ele com uma cara estranha e continuou seu caminho sem dar atenção. Que estranho, pensou Pedro. O Gabriel sempre atravessa para vir comigo. Será que fiz alguma coisa? E tentando pensar em alguma coisa que poderia ter feito e chateado o amigo, ele seguiu até a escola, agora cabisbaixo e pensativo. Ao chegar na escola, foi correndo falar com Lucas, seu outro amigo que estava sentado no pátio. Luquinha, acho que o Gabriel tá bravo comigo. Ele nem quis me acompanhar para cá, disse meio triste. Porém, a reação do Lucas foi igual a de Gabriel. Olhou para Pedro de uma forma estranha e não respondeu. Parecia até que não tinha entendido o que o menino havia falado. Em seguida, saiu andando e foi ao encontro de outros colegas, deixando Pedro sozinho outra vez. Ainda sem entender o que estava acontecendo e muito chateado por isso, Pedro caminhou até a sala de aula, onde a professora recebeu a todos com um aceno. Na esperança de tentar resolver as coisas com os amigos, o menino foi até a professora e contou o que havia acontecido, mas tamanha foi sua surpresa quando até mesmo ela não o respondeu. Apenas olhou com uma cara de quem tentava entender o que ele dizia, mas sem conseguir de fato. Vocês estão me pregando uma peça? Por que ninguém fala comigo? Pedro disse, quase chorando por achar que estava sendo ignorado de propósito. Todos olharam com aquela mesma cara de quem tentava entender alguma coisa, mas não conseguia. A professora começou então a desenhar algumas coisas na lousa, tentando adivinhar o que o menino queria dizer. Porém, pouco depois, decidiu deixá-lo de lado, já que sua tentativa de se comunicar com ele estava sendo em vão. Pedro esperava que, ao começar a matéria, a professora fosse obrigada a falar e a brincadeira acabasse. Mas ficou ainda mais surpreso quando ela iniciou a aula se comunicando com seus alunos através da língua de sinais. Nenhuma palavra foi dita, exceto as que o próprio menino dizia, na tentativa de fazer as pessoas o entenderem e se comunicarem com ele. Após um tempo, Pedro deixou de tentar se comunicar e apenas ficou em seu canto, esperando o tempo passar. Foi assim durante todo o período de aula, no intervalo e também na ida para casa. Ao chegar em casa, a mãe encontrou um bilhete onde dizia que a escola havia tentado conseguir uma intérprete para o garoto. Porém, ela ainda não havia sido enviada para lá e que até o dia em que ela chegasse, não poderiam parar as aulas para que o restante da turma não fosse prejudicado. Então é isso, eu vou ter que esperar essa tal moça chegar para poder me explicar o que aconteceu e por que ninguém mais me entende. Mas até quando ela chegar, não vai estar comigo o tempo todo. Como vou fazer para brincar com meus amigos? Perguntou para a mãe. Oh, querido, vai dar tudo certo, não se preocupe, respondeu ela, mas seu olhar não mostrava acreditar muito nisso. Cansado do dia, de não ser compreendido por ninguém, além de seus pais e de se sentir sozinho e ignorado, Pedro resolveu ir assistir televisão. Porém, assim que a ligou, se deparou com o que temia. Na televisão, também só falavam em língua de sinais e ele não estava entendendo mais nada. Foi para seu quarto, chorou muito até cair no sono. Ao acordar, pediu para não ir para a escola. Estava desanimado e cabisbaixo. Mas por que você não quer ir, filho? Hoje é dia de futebol, você gosta tanto, disse a mãe. Não é não. Foi ontem e eu não consegui jogar porque não me deixaram, só porque não sei falar a língua deles. Eu vou ficar excluído igual ontem, disse o menino. Mas filho, ontem foi domingo, você não teve aula, disse a mãe sem entender. Tive sim, e todo mundo só falava mexendo as mãos, ninguém me entendia, ninguém conversava comigo, só você e o papai. Querido, acho que você teve um sonho ruim. Ontem você dormiu muito cedo, deve ser por isso.
Existem pessoas que falam a língua de sinais, sim, mas são poucos. A maioria fala assim como eu e você estamos falando agora. Pedro olhou para a mãe, ainda desconfiado. Será que tudo aquilo tinha sido um sonho? Para comprovar, correu ligar a televisão e viu que, de fato, tudo estava normal outra vez. Ufa, foi só um sonho ruim, pensou. Imagina não ser compreendido por ninguém? Tentar falar e ninguém entender? Deve ser muito ruim. No caminho da escola, encontrou com Gabriel, que falou com ele animadamente como sempre. Na escola, Lucas também falou com ele, e a professora explicou a matéria oralmente, como de costume. Tudo estava normal outra vez. Foi então que Pedro olhou para o canto da sala, onde se sentava João, um aluno surdo e mudo de sua turma. Tinha uma intérprete ao seu lado, explicando tudo o que a professora dizia e fazendo companhia ao menino. Porém, Pedro observou que no intervalo e aulas fora da sala, João ficava sozinho, sem ninguém para conversar. Ele era ignorado por todos. Exatamente igual ao seu sonho. Porém, na vida real, quem era excluído era quem não sabia falar. Então, na mesma hora, Pedro tomou uma decisão. Saiu do jogo de futebol e foi falar com a professora. Disse que precisava de aulas para aprender a língua de sinais, porque ele queria falar com João e não queria que ele se sentisse excluído. A professora ficou surpresa com a atitude, mas disse que veria o que poderia fazer. Ao chegar em casa, Pedro correu para o quarto, ligou o notebook e foi procurar vídeos onde ensinavam a dizer algumas coisas básicas na língua de sinais. Ficou tão entretido que nem viu a hora passar. Só se deu conta quando a mãe o chamou para jantar. Naquele dia também dormiu cedo, ansioso para o dia seguinte. No caminho para a escola, Pedro foi ensinando a Gabriel aquilo que havia aprendido, vendo os vídeos na internet. Também ensinou a Lucas quando chegaram ao pátio. E foram falar os três com o João, que, como de costume, estava sozinho em um canto. João ficou surpreso ao ver os três se aproximando, e mais ainda ao ver cada um deles tentando se comunicar com a língua de sinais. Um sorriso se abriu em seu rosto e ele ficou muito feliz por finalmente estar sendo notado. Ao entrarem na sala de aula, se depararam com a professora e mais uma mulher, que logo ficaram sabendo se chamar Lídia, a nova professora de Libras deles. Libras? O que é isso? Perguntou uma aluna. Libras significa Língua Brasileira de Sinais. É a linguagem que o João fala e compreende. Ontem o Pedro me procurou, contando sobre como o João ficava sozinho quando estava sem a intérprete, porque não conseguia se comunicar com vocês. Por isso, conversando com a diretora, achamos que seria um ótimo caminho ensiná-los essa língua, porque existem muitas pessoas iguais ao João por aí, que às vezes ficam sozinhas, e vocês vão poder se comunicar com elas. As crianças deram vivas e começaram a perguntar como se dizia isso e aquilo. Toda vez que aprendiam algo novo, viravam para João e repetiam a palavra, enquanto ele apenas sorria ou corrigia algum errinho quando precisava. Depois da escola, Pedro foi para casa feliz, sabendo que João nunca mais se sentiria como ele se sentiu em seu sonho. E daquele dia em diante, Pedro decidiu que sempre tentaria se comunicar com as pessoas e não deixaria que nenhuma delas ficasse invisível. Com o passar do tempo, foi descobrindo várias coisas sobre João. Eles eram muito parecidos, na verdade. Gostavam das mesmas coisas. João até entrou para o time de futebol da sala, e no final do ano eles ganharam o Interclasse. A apresentação da música de final do ano também teve participação da Libras, porque queriam incluir João, que ao final da apresentação disse usando a língua de sinais: "Obrigado por se importarem comigo e por aprenderem minha língua. Eu me sentia muito sozinho e excluído, mas esse foi o melhor ano da minha vida, porque agora as pessoas me entendem e eu posso conversar." Depois disso, todos se reuniram ao seu redor e deram um abraço bem apertado, felizes de finalmente conseguirem se comunicar com seu amiguinho e tornar o mundo dele melhor. Fim.